Capítulo 4. Ouse sonhar. A melhor parte do sonho é quando ele se torna uma realidade. Apóstolo André Rezende. Volte a sonhar. Hoje, Deus deseja restaurar os seus sonhos, te fazer voltar a sonhar. Restaurar significa recomeçar, renovar, recuperar, reparar, restabelecer, reconquistar. Sonhar significa imaginar. Quando deixamos de imaginar coisas boas para a nossa vida, pode ser um indício de morte dos nossos sonhos. Alimentar nossa imaginação com esperança de um futuro melhor é saudável. Isso é sonhar. As decepções, frustrações, críticas de pessoas que amamos, medos de arriscar o novo, falta de compreensão ou apoio, impossibilidades físicas ou financeiras, nos leva a deixar de sonhar. O mundo dos sonhos deve ser explorado somente para nos motivar, não para nos travar. O problema é que as pessoas estão nutrindo os sonhos há anos e não fazem nada para alcançá-los. Apóstolo André Rezende, do seu livro Liderança Aliançada, de 2018. É fundamental passar pela lei do processo para alcançar os nossos sonhos. Alcançá-los não é o mais difícil, e tampouco começar a jornada em busca deles. Para tanto, viver as etapas do processo é a parte mais dolorosa. É justamente nessa etapa que muitos são paralisados. O continuar, que é o processo entre o começar e o concluir, é o mais difícil. No filme Procurando Nemo, Marlin está à procura do seu filho Nemo, que foi raptado por humanos. Se aventurando pelos mistérios e perigos do oceano, o peixe-palhaço encontra Dory, uma cirurgiã patela, que se torna sua companheira de busca. Ela tem perda de memória recente, o que a faz até mesmo esquecer que conhece Marlin e a quem procura. Em um determinado momento, tudo parece impossível, e a solução dada por Dory é continuar a nadar, seguir em frente até encontrar a solução. Não desista dos seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. Continue a nadar. É necessário correr risco, pagar o preço por uma conquista, sair do campo da imaginação e tomar ações que nos levarão a um propósito maior. Concluir, alcançar o seu sonho, dependerá de duas atitudes: iniciativa e perseverança no processo. O restante será consequência, finalização. Entenda que o processo exige energia, atenção, pagar o preço. Quanto vale o seu sonho? Esse é o preço que você precisa estar disposto a pagar. Norman Vincent diz: os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam, os vencedores nunca desistem. Os sonhos são importantes na nossa vida, porque alimentam a nossa alma, gerando em nós esperança, vontade de viver. Uma pessoa sem esperança está morta, sem vida. Imaginar nos faz mudar de vida, traz impacto no presente, futuro e na eternidade. Porém, é necessário ir em busca, encarar a realidade. O caminho a se percorrer não é fácil, mas você é capaz. Inimigo dos sonhos. 1. Desânimo. Se não sonharmos, perdemos o ânimo e tudo fica mais difícil. O desânimo traz um constante cansaço na alma. 2. Incredulidade. Sonhar nos faz acreditar que tudo é possível. Quando não sonhamos, não ousamos, não cremos no poder de Deus e ainda nos tornamos céticos quanto aos sonhos dos outros. 3. Pessimismo. Temos o pensamento de que nada dará certo. Só falamos coisas negativas. Podemos vencer em Cristo Jesus todos os inimigos que se levantam para nos impedir de sonhar. O nosso Deus nos fez sonhadores, com um propósito e uma visão. Ele deseja que você, hoje mesmo, volte a sonhar, a imaginar um futuro de acordo com suas promessas escritas na Bíblia. Somos filhos e herdeiros de todas as promessas escritas em sua palavra.
Ele tem um sonho preparado para cada um de nós. Basta acreditarmos e tomarmos posse. Jeremias 29, 11 ao 13 diz: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus foi um dos primeiros a sonhar. Ele sonhou com o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Podemos ter dois tipos de sonhos: aqueles que são gerados por nossa alma e aqueles que são gerados pelo Espírito Santo que habita em nós. Precisamos estar atentos para não alimentarmos os sonhos que vêm apenas do nosso coração, já que é enganoso. Jeremias 17, do 9 ao 10. Precisamos sonhar os sonhos de Deus, pois eles são gerados pelo Espírito Santo em nossa vida e nos impulsionam para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Vejamos agora uma história da Bíblia que nos relata sobre uma mulher que sofria uma hemorragia há 12 anos. Está relatado lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 35. Ela já havia gastado todas as suas economias com remédios, consultas médicas, mas não encontrava solução para o seu problema. Essa mulher precisou lidar com muitas perdas ao longo de todos esses anos de sofrimento. Perdas da saúde, da vida social, financeira, relacionamento conjugal, perda dos seus sonhos. Observamos que ela soube da fama de Jesus e isso a fez sonhar com o seu milagre, sua cura. Correu o risco de ser apedrejada pela multidão, porém o sonho dentro dela a impulsionou, foi mais forte. Mesmo entre a multidão, ela insistiu e conseguiu, vindo por trás de Jesus, tocar suas vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Verso 28. Ela imaginou-se tocando em Jesus e sendo totalmente livre daquele mal que a atormentava há tantos anos. Você também pode sonhar em ser livre, ser curada, receber aquele milagre que parece tão difícil. Saiba que até pode ser difícil para você, porém para Deus tudo é possível. O Senhor deseja restaurar a sua fé e te fazer voltar a sonhar. Aquele milagre que você tem esperado há tantos anos, a cura de uma enfermidade, a salvação de um familiar, a realização profissional, a conquista de um bem material, etc. Está bem perto de você. Basta sonhar, imaginar e tomar posse pela fé. Você é capaz. Seja produtivo, cave poços. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos gerou para sermos terra fértil e sermos produtivos em seu reino. Mas por que será que muitas vezes, como cristãos, nos tornamos improdutivos? Fomos gerados para gerar outros, para produzir frutos de arrependimento, ou seja, de mudança de vida. Então, por que muitas vezes nosso solo não é fértil? Jesus nos conta uma parábola sobre a semeadura e a interferência nos resultados devido ao solo não produtivo. Quando pensamos em solo, podemos compará-lo ao nosso coração, à nossa vida espiritual. Pensando assim, que tipo de terra é o seu coração? Será que a terra do seu coração é capaz de produzir proporcionalmente ao potencial da semente que foi lançada? Podemos entender que o solo é a nossa alma, a nossa vida com Deus. Se não estamos bem na nossa alma, o nosso espírito irá lutar, porém a semente, que é a palavra, poderá ser sufocada e não produzir de acordo com o seu potencial. Deus nos fez com potencial para produzir a 30, a 60 e a 100 por uma semente que é lançada. Basta uma palavra de fé, uma semente que saia da boca do nosso Deus para a nossa vida mudar. Porém, se não estivermos com o coração preparado para recebê-la, não produziremos, porque os espinhos a sufocarão, impedindo o seu crescimento. Marcos 4, de 1 ao 41.
O que muitas vezes pode nos atrapalhar de sermos produtivos? Nossos relacionamentos. Vivemos em uma geração na qual o relacionamento é algo primordial. Viver isolado, sem amigos, pode nos prejudicar e muito. Nos torna antissociais. Durante a minha adolescência, por exemplo, passei um período isolada, me escondendo atrás dos livros. Ficava sozinha, não tinha ninguém para conversar, o que prejudicou muito minha saúde. Desenvolvi gastrite, não podia comer nada que já vomitava, quase não sorria, me cobrava demais. Me peguei muitas vezes depressiva e desanimada, querendo apenas ficar no meu quarto, estudando ou dormindo. No livro Liderança Aliançada, do meu pastor apóstolo André Rezende, há um fato curioso sobre esse tema. Em um hospital, um funcionário que trabalhava dentro do berçário percebeu que os bebês que ficavam próximos à porta se desenvolviam melhor, pois as enfermeiras conseguiam dar atenção mais privilegiada a eles, ao darem colo, conversarem, abraçarem, mostrando a importância do relacionamento desde os primeiros dias de vida. Essa experiência nos leva a entender que precisamos de relacionamentos, de amor, de carinho, de atenção, de amizades saudáveis. O vínculo do amor é importante para o nosso desenvolvimento como seres humanos. Precisamos de comunhão, de um abraço, de família, de palavras agradáveis. O segredo do sucesso de muitos são os bons relacionamentos que cultivam. Por isso, devemos dar a eles a sua devida importância. É muito bom estar perto de pessoas que nos fazem bem, com as quais nos sentimos valorizados. Se descobrirmos os relacionamentos certos e saudáveis, seremos mais produtivos e o sucesso será somente uma consequência. Outro fato que nos atrapalha de sermos produtivos é a falta de perdão. É importante nos livrarmos de ressentimentos. O exercício do perdão faz bem ao coração, nos faz ter uma vida mais leve. Hebreus 12:15 diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, e contaminando a muitos. É fundamental que haja em nós princípios escritos na Bíblia, pois os regidos por este mundo não podem nos dominar. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É necessário buscar conhecimento. Não podemos parar no tempo. O mundo inteiro está investido em inovação tecnológica. Nós precisamos acompanhar essa mudança. Sou do tempo da internet de escada. Navegar era um privilégio apenas para a classe média e alta. Agora, nesse tempo, minha filha de 2 anos pega o celular e consegue acessar as informações que quer, com toda facilidade, não necessitando que ninguém a ensine. O mundo está vivendo transformações na área da tecnologia e não podemos ficar para trás. Sendo assim, é essencial buscar o desenvolvimento pessoal, se atualizar, fazer cursos online, aprender a lidar com o novo. Não podemos ficar parados diante das dificuldades. Precisamos produzir em todas as áreas de nossa vida. Quando as pessoas virem o seu sucesso, pensarem que você é um gênio, esteja pronto para revelar o quanto você trabalhou e quanto tempo você levou para chegar onde está. Apóstolo André Rezende. Podemos empreender nossos conhecimentos para alcançar nossos objetivos. Somos capazes de cavar poços e assim obter água no deserto. Nesse tempo de tanta dor que estamos vivendo, com tantas notícias de morte, perda de pessoas queridas, tenho sido produtiva. Escrevi o curso Você é Capaz, que tem trazido avivamento espiritual e restauração na vida de muitas pessoas. Isso tem sido como cavar poços no deserto, mas Deus tem derramado de suas águas, sustentando a minha fé, saciando a sede da minha alma. Você é capaz, produza algo, deixe um legado para a sua geração. Planeje seu futuro. É indispensável sermos organizados para que o nosso tempo seja mais produtivo. Acorde mais cedo, crie uma rotina, busque um foco, um objetivo, cultive bons hábitos,
Muitas vezes temos talentos, projetos e energia, mas não somos organizados, então desperdiçamos tempo. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Eclesiastes 10:10. Podemos fazer muita coisa se soubermos gerenciar melhor o nosso tempo. Precisamos cortar do nosso dia aquilo que suga as nossas forças. Identifique o sanguessuga na sua vida. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, a Dá. Provérbios 30:15. Essa palavra traduzida no hebraico, alugá, significa chupadora. É um animal que vive do sangue do outro animal. Uma metáfora usada pelo autor de Provérbios para descrever a ganância e o egoísmo do homem. Há pessoas que nunca estão satisfeitas. Quanto mais você lhe oferece ajuda, mais exigem de você. O quanto puderem, sugarão seu sangue. Observe o que rouba suas energias, sua vida. Muitas vezes são as conversas tolas que corrompem os maus costumes. Talvez seja programas de TV, novelas, internet, trabalho em excesso, ansiedade. Precisamos eliminar todo o excesso, detectar aquilo que nos tira do foco, ter nitidez de imagem, determinação para atingir nossos alvos e propósito, planejar, priorizar, não se distrair daquilo que temos como missão, concentrar nossos esforços naquilo que foi planejado. Seja um discípulo de Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. O Senhor nos chama para seguir, porém, não esconde de nós que há um desafio a ser aceito. Ele nos chama e capacita, porém só conseguiremos concluir o seu chamado para sermos seus seguidores se estivermos dispostos a entrar no padrão, na forma, nos requisitos colocados por ele para sermos verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do 27 ao 33. Podemos dizer sim para Deus, acreditar na Bíblia e até ter vontade de obedecê-lo. Porém, isso não é o suficiente. É necessário renunciar, negar a nós mesmos, para que assim se cumpra a vontade do Pai. Há um preço a ser pago para que o projeto de Deus seja concluído em nós. E por que muitas vezes desistimos se somos capazes? Precisamos entender que o Evangelho, ou seja, uma vida onde seguimos a Jesus, vai além da capacidade humana. É preciso entrega e renúncia diária. Quando pensamos em construir algo para nós, certamente pensamos como iremos alcançar. Projetamos, abandonamos coisas em prol da nossa conquista. Focamos na conclusão daquilo que para nós é precioso. Então, se queremos seguir a Cristo, ter a sua obra concluída em nós, precisaremos analisar se está havendo uma entrega total, avaliar até que ponto estamos renunciando àquilo que é valioso para nós. O nosso eu não pode prevalecer, mas a vontade do Pai. Você é capaz de dizer sim, hoje, para a obra redentora de Cristo em sua vida. Qual a sua escolha? Agradecer ou reclamar? Podemos observar na Bíblia Deus orientando seu povo a não murmurar, mesmo em meio às piores circunstâncias. A ordem aos seus servos sempre foi de que tivessem um coração grato. A palavra agradecer significa fazer a graça descer. Quando nos quebrantamos e aceitamos os propósitos de Deus para a nossa vida, fazemos a sua graça descer sobre nós. Mas o que é graça? É o favor de Deus liberado sobre nós mesmos, sem merecermos. A Bíblia conta sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. É possível identificar que a sua conduta sempre era de um homem quebrantado,
agradecido e adorador. Ele escreveu grande parte do livro de Salmos, onde em um deles escreveu sobre a sua gratidão a Deus. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Salmo 9:1. Quando nos quebrantamos, mesmo diante da dor, do problema ou da circunstância que nos desfavorece a louvar, os céus se abrem e recebemos a sua graça. Como disse anteriormente, a palavra agradecer vem da aglutinação, fazer a graça descer, que com o passar do tempo deu origem à palavra agradecer. Muitas vezes não escolhemos louvar ou agradecer, pois não temos forças para isso. Desconhecemos o que estamos chamando para a nossa vida, com nossas reclamações e insatisfações. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido queixas desses israelitas murmuradores. Números 14:27. Segundo a Bíblia, constatamos que o povo de Deus sempre falhava nessa área. Não conseguia se manter fiel ao princípio de ser agradecido. E sempre que isso acontecia, Israel perdia suas batalhas, não avançava e nem alcançava a graça de Deus. Por consequência, Deus se entristecia por suas reclamações e assim o povo não vencia suas guerras. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Número 14:2. A palavra reclamar, em sua origem, vem de reclamar, ou seja, atrair novamente algo que não deu certo, repetir o clamor. Quando temos essa atitude, clamamos para que um novo ciclo de insatisfações se repita em nossa vida. Coisas até piores são atraídas por reclamarmos. Somos capazes de sermos diferentes e agradecidos, mesmo quando aparentemente não enxergarmos o propósito de Deus. Podemos ter a certeza de que Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades físicas, emocionais, materiais, etc., conforme está escrito na palavra. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, do 7 ao 8. Eu sou a pastora Cristiane Messor, autora e escritora do livro Você é Capaz.